Aleluia. Meus irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos abrir em 2 textos. Eu quero que os intercessores orem pela minha vida. A palavra que Deus me deu para hoje é uma palavra muito difícil de pregar. Eu tentei fugir dela a semana inteira. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, uma irmã que nem sabia qual era o assunto da pregação, falou assim para mim: Deus mandou dizer, a palavra é essa aí. Ela nem sabia qual seria. É uma palavra, vocês vão ver, bem pesada. Me ajudem em oração. Me ajudem. Hebreus 9, 27. Eu sei que você acabou de sentar. Mas tem uma aeróbica, né, no reino de Deus também. Fica de pé, só para a gente ler o Evangelho. Daqui a pouco você vai sentar-se novamente. Amém? Você sabe que eu não gosto de fazer isso, né? Mas vira para a pessoa do lado e fala assim: você deve ter feito alguma coisa muito boa para ter sentado perto de mim. Fala aí. Hebreus 9, 27. Daqui a pouco nós vamos abrir em outro texto, seu Derivan. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero que você prepare, a gente vai ler todo mundo junto agora. Está na tela aí para quem não tem Bíblia, ou quem não achou. Todos juntos, lendo esse versículo. Se você tem Bíblia, marca esse versículo na Bíblia. 1, 2, 3. E assim... Agora, recue aí para o Salmo 39, Antigo Testamento, por gentileza. Salmo 39, verso 3, nós vamos até o verso 7. Salmo 39, verso 3 em diante. À medida que você encontrar, dá um glória a Deus aí para saber que você encontrou. Salmo 39, verso 3. Diz assim: o coração me ardia no peito, e enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, verso 4: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Verso 7. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Deixa a Bíblia aberta, mas feche seus olhos. Vamos falar com o papai mais uma vez. Pai, que alegria poder estar em tua presença, Senhor. Obrigado por nos receber. O Senhor sempre nos recebe tão bem em tua casa. Tua casa é lugar de vida, de cura, de renovo. E Pai, ninguém veio aqui me ouvir, e a tua diferença para os deuses falsos é essa: eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o Senhor não. O Senhor ainda fala na face da terra, e ainda ouve o clamor dos teus filhos. E o nosso pedido hoje é: fala conosco, Senhor. O nosso coração, o nosso espírito está alinhado, conectado, preparado, firme, ó Deus, está o meu coração para ouvir o Senhor falar. Que a tua palavra hoje nos pegue por dentro, nos desperte, nos confronte, nos renove, nos restaure. Leva-nos àquele lugar onde a gente pode ouvir a tua poderosa voz. Nada somos, Senhor, mas o Senhor se importa conosco. Espírito de Deus, faz pairar sobre a tua igreja nessa noite
um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Desvenda os nossos olhos espirituais, destrava algemas no coração e na mente, mas tão somente fala, porque nós queremos te ouvir. E eu peço tudo isso somente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Como eu disse, eu vou trazer hoje uma reflexão, não é nem uma pregação em si. A orientação da enfermeira para mim foi: quando você for falar, tenta falar devagar. Vocês me conhecem, é difícil para mim. Eu vou tentar me conter. Eu ainda tenho dificuldade de terminar frases, falta o A às vezes. Então eu vou tentar ir bem devagarzinho, bem didaticamente. E eu vou dizer como é que nasceu essa mensagem. Hoje, que dia é hoje? Do mês? 26 de março. O que você fez nesse dia para agradar a Deus? Os puritanos diziam que todo dia é um presente de Deus para nós. Cada vez que você acorda, Deus te deu um presente. Às vezes a gente não tem noção de simples coisas que nós poderíamos fazer. E a gente só valoriza essas coisas quando perde. Eu me lembro quando, finalzinho de 2010, eu trabalhava numa empresa, certo, até quem trabalhava comigo. E a gente, depois de desfazer um evento enorme, eu chego em casa, uma dor na coluna. E de repente eu vi uma vontade muito grande de urinar, porque eu estava segurando há muito tempo. E quando eu vou ao banheiro, eu simplesmente não consegui urinar. Eu pensando, ai, que parada é essa aqui? Daqui a pouco uma dor terrível na coluna começa, eu achando que era a coluna. Foi a primeira vez que eu senti a famosa crise renal. Uma das piores dores do ser humano, comparada à dor de parto. Agora tu imagina isso num homem. Eu só queria, me perdoe a palavra que eu vou usar, o termo chulo. Eu só queria mijar. Eu só queria tirar água do joelho. Mas até isso, aquele dia, eu não consegui. Me lembro de um dia que nasceu uma afta dentro da minha amígdala. E eu não conseguia engolir a minha própria saliva. Tem pessoas que hoje, quando acordaram, não conseguiram respirar sem ajuda de aparelhos. Tem alguém que está respirando aí? A Bíblia tem um conselho: todo ser que respira, louve ao Senhor. Teve gente que até acordou e respirou, mas não conseguiu pisar o pé no chão, precisa do andador. Não consegue caminhar sozinho. Tem alguém aí que consegue caminhar sozinho? Dê um brado de glória a Deus. Teve alguém que quando acordou não tinha o que comer. Aliás, você que fez compra esse mês sabe como é que está a situação. A situação está crítica. Mas você fez compra, você tomou um café, ou um leite, ou um suco, e teve gente que nem isso conseguiu. Teve gente que ao sair de casa buscando um atendimento hospitalar, e você que está acompanhando as notícias tem visto a crise, não conseguiu. Teve gente que não conseguiu levantar um braço, uma perna, não conseguiu dar um abraço. Coisas simples que fazem falta, tudo isso num dia. Alguns dias da história ficaram muito significativos, muito relevantes. Já estou me empolgando aqui. Alguns dias, eles de tão marcantes que foram relevantes, eles entraram para a história. Eu me lembro, e os mais velhos vão lembrar, 1º de maio de 1994. O Brasil tinha então um grande esportista, o maior piloto de Fórmula 1 da época, Ayrton Senna. Aos domingos de manhã o brasileiro ligava a TV para ver as corridas. Eu estou vendo uns homens fazendo assim, vocês são velhos, hein? Mas naquele dia, aquele piloto, um homem de sucesso, um tricampeão, pessoas de outros países torciam por ele. Naquele dia no Autódromo de Monza, na Itália, ele não conseguiu fazer a curva numa das rotatórias, ou numa das curvas do Autódromo de Monza, e veio a falecer. Foi um dia trágico. Alguns dias em nossa memória se recusa a esquecer o dia que o exército americano enviou bomba atômica em 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki.
O dia que 3 fanáticos religiosos muçulmanos sequestraram 3 aviões em Orlando. Um jogaram sobre o Pentágono e outros 2 em cada uma das torres gêmeas, e mataram muita gente. O famoso 11 de setembro, como se esquecer? Muita gente se lembra do 11 e do 9, mas se esquece do 9 e do 11. O 9 do 11 tem uma coisa boa de se lembrar. Foi o dia que um país que era dividido ao meio entre capitalistas e socialistas, e com todo respeito, não quero entrar em pautas aqui políticas, não é a minha pegada, e vocês sabem disso, mas havia um desses polos era marcado pela miséria, pela ditadura, e um muro dividia o país. Mas naquele dia, em 1990, caiu o muro de Berlim, e aquele povo que vivia na miséria passou a desfrutar das bênçãos, e um país que era dividido ficou unificado. O dia que o homem pisou o pé na lua, são dias que a história não esquece. Mas fora os dias da história, tem os dias que são importantes para nós. O dia do nosso aniversário. Para quem é casado, o dia do casamento. No caso de alguns aqui, o dia do milagre. Porque tem gente que eu oro, casou, só Jesus, irmão. Só Jesus. O dia do ano novo, do Réveillon, do Natal, o dia da sua formatura, quem é pai, o dia do nascimento dos filhos, o dia que você conseguiu tirar a carteira de motorista, para quem já conseguiu no caso. Alguns dias são importantes para nós, mas existem alguns dias que a gente não costuma pensar, e eu disse que a mensagem de hoje é pesada, me ajuda em oração, porque nessa semana passada, na semana retrasada, eu tive de ir ao cemitério, com febre, com tosse. Uma irmã desta igreja, uma irmã muito dedicada ao Senhor, depois de 7 tentativas, um dos irmãos dela pendura uma corda na viga de uma empresa e se enforca. Eu não poderia deixar de ir a esse enterro. Na sexta-feira, a irmã Érica está ali, o tio dela já em outra situação, já estava enfermo. Ele veio a falecer um dia antes, na sexta foi o seu sepultamento. E quando eu chego no cemitério, era sexta por volta de 5 horas, 17 horas, 5 da tarde. O cemitério estava lotado. Quando eu estava chegando, eu via um carro de bombeiros que carregava o corpo de uma figura icônica da cena do hip hop de Brasília, DJ Jamaica. Carros antigos, Galaxies, Opalas, algumas capelas cheias, outras vazias. Mas eu quero te convidar a pensar. Eu sei que você não vai gostar, mas eu preciso te convidar a pensar hoje sobre o dia da sua morte. A gente não pensa, nós que somos ocidentais, vivemos como se nunca fôssemos morrer. E o salmista aqui, no Salmo 39, ele diz assim: o coração me ardia no peito, e eu meditava, e um fogo se acendeu dentro de mim. Eu sei que você queria uma mensagem de fogo para você fazer você rodar, não poder falar em línguas estranhas. Talvez essa não vai ser a mensagem para você fazer isso, mas um fogo vai vir no teu peito para você consertar a tua relação com Deus. Por quê? Porque o dia da morte, em primeiro lugar, ele é desconhecido. Não há nenhum de nós que sabe o dia que vai morrer. Jovens morrem, crianças morrem, homens morrem, mulheres morrem, pretos, pardos, amarelos e índios, ricos e pobres, doutores e analfabetos. A morte é uma realidade tangível. Nenhum de nós está inerte a ela. A morte não escolhe por cor, não escolhe por posição, não escolhe por fé, mas o fato é esse: todos nós, independente do que acredita ou deixa de acreditar, vai ter que entrar pelos portões da eternidade. E a pergunta que eu te faço é: e se o seu dia for hoje, você está preparado? Eu sabia que o Glória ia assumir. Não é uma mensagem de glória, é uma mensagem de reflexão. E se Deus te chama hoje
Você está pronto? Eu passei aqui um monte de hora falando de dias e dias e dias, mas nesse dia específico a gente não para pensar. E se hoje for o último dia de eu abraçar o meu filho, de eu beijar a minha esposa, de eu adorar o Senhor, e se hoje for o meu último dia, porque nós somos matéria e há um tempo determinado sobre a terra. Olha o verso 4 aí do Salmo 39, põe na tela por favor, Marcão. Salmo 39 verso 4, olha o que Davi diz aqui: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. O que Davi está pedindo é: Senhor, quanto tempo eu ainda tenho na face da terra? E ele diz: e qual é a soma dos meus dias? A palavra soma aqui é medida. Qual é a medida que eu tenho para a minha vida? Preste atenção, vai ter gostinho de bezetacil, dói, mas cura. Quando ele diz qual é a medida, o que ele está dizendo é: Deus te encheu. Agora, se Deus te encheu, por que tem muita gente andando vazio? Se Deus te encheu de paz, por que você anda sem paz? Por que você anda ansioso? Se Deus te encheu de alegria, por que você anda triste? Se Deus te encheu do Espírito, por que você está no meio do pecado? Há uma medida, porque Deus, quando te criou, Ele te entregou uma medida, e quando você se encontrar com Ele, Ele cobrará esta medida. Mas Deus te sentou nessa cadeira hoje para dizer: eu quero voltar a te encher da minha presença. Deus não quer que você ande vazio. O que Davi está pedindo é, pode deixar na tela, Marcão, pode deixar na tela, Salmo 39, 4. Ele diz: dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias. Ele está pedindo: o que me resta? Quanto tempo eu ainda tenho? O que eu ainda tenho que viver? Para quê? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Todos nós somos frágeis. 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 Uma gripe, um vírus, uma bactéria, e tudo se transforma. Alexandre o Grande conquistou o mundo antigo de então, e aos 30 anos já era a figura mais conhecida do mundo antigo, quando contraiu uma doença chamada malária. A malária, ela não é um dinossauro que entrega malária, não é algo grande, é um mosquito. Quando estava perto de morrer, Alexandre reúne os seus conselheiros e diz: no dia da minha morte, eu quero fazer 3 pedidos. O primeiro pedido é que médicos carreguem o meu caixão com jalecos brancos. O segundo pedido é que do velório para a cova, os meus tesouros sejam jogados ao chão. E o meu terceiro pedido é que os meus braços, meu caixão tenha buracos onde ficam, e os meus braços fiquem para fora do caixão. Quando questionado por que ele fez esses 3 pedidos, ele diz: eu quero que os médicos levem o meu caixão, porque os médicos nos ajudam, eles tratam doenças, mas quando o assunto é vida e morte, só Deus pode decretar. Segundo, eu quero que os meus tesouros fiquem no cortejo, para mostrar que ninguém leva tesouro dessa terra para a eternidade. E terceiro, eu quero os meus braços para fora, para mostrar que de braços vazios eu vi, e de braços vazios eu vou voltar para a eternidade. É um dia que a gente não pensa. No versículo 5, ele diz, põe no 5, Marcão, por gentileza: desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Olha para a palma da sua mão aí. É grande, irmão? É grande? É grande a sua mão? É grande? Quantas vezes eu vou ao mercado e a minha esposa fala assim, para comprar pequenezas, né? Pô, pega a cestinha aí. Eu falei: não, não precisa não. Pega comprar 2 coisinhas aqui. Daqui a pouco eu estou lá no caixa assim. Já passou por isso? Cheio de coisa. E sempre tem alguém que, sempre tem um caixa em treinamento. Deixa para lá. Mas a palma da mão é pequena. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor deu à minha existência um palmo. Se a minha existência é do tamanho de um palmo, a minha vida cabe exatamente no tamanho da mão de Deus. O problema é, como a minha vida é um palmo, eu querer viver ela fora das mãos do Senhor. Olha de novo para a tua mão aí. Se o teu nascimento é o polegar,
e o seu dedo mindinho, o dedo mínimo é a tua morte, o nosso tempo é grande aqui na terra, gente. 3 pauzinhos aqui. Ele disse: deste a minha vida, o cumprimento de alguns palmos, é curta, é passageiro, tem início e tem fim. Ele diz: a tua presença, o prazo da minha vida é nada. A palavra nada aqui é sopro no original. Na tua presença, Deus, o prazo da vida de um homem é, sopro. Rapidamente cai no esquecimento. Quer ver eu fazer um teste? Quantos aqui sabem o nome dos 4 avós? Levantem a mão, os 4. Avô, avó, de pai e de mãe. Nem todos sabem. Quem pode abaixar? Quem aqui sabe a mão os nomes dos 4 bisavós? Reduziu 80%. Quem aqui sabe o nome dos tetravós, os 4? Em menos de 40 anos, caiu-se no esquecimento. Agora preste atenção, porque se a minha vida é do tamanho da palma de uma mão, isso me faz me lembrar de um dia que um profeta foi orar numa montanha, e não havia nuvens no céu. Elias orava com a cabeça entre os joelhos em posição fetal, porque na Bíblia a oração é parto normal, oração é luta, oração é guerra. E quando ele orava, o jovem ia olhar para ver se vinha nuvem. Na primeira vez não tinha nuvem, na segunda vez não tinha nuvem, na terceira vez não tinha nuvem, na 7ª, o menino volta e diz: eu vejo uma nuvem. Qual o tamanho dela? Da palma da mão de um homem. Era uma nuvem pequena, mas ia trazer chuva sobre a terra. Perceba, era pequena, mas ia trazer algo do céu para a terra. O que eu estou querendo dizer para você? A sua vida e a minha é curta, e a única maneira de não cair no esquecimento é trazer o céu para a terra através da minha vida. Deus separou a tua vida para que você seja um agente do céu aqui na face da terra. É a única maneira de viver para a eternidade. Eu fiz a pesquisa aqui, em 40 anos, enquanto eu estava ali no cemitério, e eu saía olhando as datas. Nasceu em 30, morreu em 72. Será que alguém ainda lembra dessa pessoa que morreu em 72? E aqui a gente está ouvindo de pessoas que morreram, que geraram, que formaram famílias e já caíram no esquecimento. Que é um conselho em o nome de Jesus: viva focado nas coisas que são eternas. Salmo 8, verso 4. O salmista diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O dia da morte não pode ser ignorado. Sabe por quê? Porque ele está agendado a uma sentença irrevogável. Hebreus 9, 27, você leu comigo, está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Há uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é uma sentença irrevogável. Se não formos arrebatados, todos morreremos. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você está preparado para isso? Você está preparado? Porque numa coisa Alexandre o Grande errou. Ele disse: eu vim de mãos vazias, e de mãos vazias eu vou voltar. Mas aquele que anda com Deus, ele não volta de mãos vazias para a eternidade, porque em suas mãos ele carrega as orações que ele fez, as pessoas que ele ajudou, os frutos que ele deu, as pessoas que ele evangelizou. Quero profetizar: você não voltará para a eternidade de mãos vazias. Deus te preparará para se encontrar com ele. Há muitos dias que você escolhe o dia que vai casar, escolhe o dia que vai se formar, escolhe o dia que vai estudar, escolhe o dia que vem para a igreja. E tem alguns aqui que esse dia só é uma vez por ano. Mas o dia da morte ninguém escolhe. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu te convido a pensar comigo. Esse pregador que está aqui, eu tenho 1,87 m, 97 quilos, 40% dela de gordura abdominal. Mas eu não quero aqui ofender, apontar ninguém, incomodar ninguém. Põe na tela de novo Hebreus 9, 27, por favor, Marcão.
não quero incomodar, não quero ferir, não quero atacar, não é para isso que eu estou aqui. Ninguém pode decidir o dia da partida, todos nós precisaremos enfrentar a eternidade, está aí. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, depois da morte é juízo, depois da morte é juízo. Com todo respeito, com todo amor, não tem purgatório. Com todo respeito, com todo amor, não tem reencarnação. Com todo respeito, com todo amor, não tem vela que mude. Depois que essa matéria aqui se for, não precisa mais orar por mim. É enquanto estamos aqui que podemos escolher viver para a glória de Deus. Levante a sua mão por um instante e diga ao Senhor: eu quero viver para as coisas. Diga isso ao Senhor, diga algo ao Senhor nessa noite. É uma mensagem dura, é uma mensagem de reflexão, mas diga a Ele: Pai, eu não quero ficar focado nas coisas da terra. Elas vêm e vão, elas passam, mas eu quero estar focado nas coisas que são eternas. Eu me lembro do meu amigo Ismael. Flávio conheceu, o Ariceto está ali, conhece também. Conheceu. Era mais ou menos o ano de 2002. Cresceu na igreja com a gente. Baixista. Ali na 415. E quem mora na periferia, irmão, a gente cumprimenta todo mundo, gente boa e gente ruim. É ou não é? A gente conhece os maloqueiros tudinho, só não anda com eles. Opa, é nós. Vai ser inimigo desse povo? Não, você vai cumprimentar. Mael morava na casa do lado de um bar. E quando ele está chegando do trabalho, havia alguns rapazes sentados na frente do bar. E o Mael vai cumprimentar esses rapazes como nós fazemos. E quando o Mael está cumprimentando, eu chamo de Mael, era Ismael, baixista da igreja, menino abençoado. Vem um carro para matar um dos rapazes que estavam no bar. O carro chega metendo bala em todo mundo e naquele dia só tinha pronto um para morrer. Nenhum dos bandidos que estavam no bar morreu. Uma bala veio na fronte do Ismael. E naquele dia, com 20 e poucos anos de vida, Mael partiu para a eternidade. Naquele dia, no velório do Ismael, eu coloquei os olhos ali e disse: meu Deus, e se fosse eu? Será que eu estou pronto para ver o Senhor? E se Deus me chamar hoje, a gente não gosta de pensar nisso, mas há um temor de Deus sobre a casa, porque a gente precisa pensar: eu só tenho uma vida, que logo passará, somente o que for feito por Cristo permanecerá, somente o que você faz para o reino de Deus permanecerá. A pergunta que eu te faço é: o que você tem feito para a glória de Deus? Primeiro dia que eu quero lembrar você, o dia da sua morte, mas vai piorar. Segundo dia que a gente não pensa nele, o dia do juízo. Tão certo como a vida é vida e a morte é morte, haverá um dia em que todos, grandes e pequenos, sábios e desentendidos, pobres e ricos, brancos, negros, índios, pardos e amarelos, todos terão que enfrentar o justo juiz. O problema nosso é que a gente diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Se diz cristão, mas não fala com Ele. Se diz cristão, mas não anda com Ele. Se diz cristão, mas não tem intimidade com Ele. E um dia nós teremos que olhar nos olhos do grande juiz. Coloque na tela, Marcão, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, vai falar um pouco disso, do dia do juízo, que a gente não pensa, não reflete. Ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Haverá um dia do acerto de contas com o Senhor. Atos 17, 30, Marcão, por gentileza. Mais um versículo comprovando esse dia. Atos 17, 30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Verso 31. Por que Ele diz isso? Porque Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está preparado para olhar nos olhos do justo juiz? Uma vida que Ele te deu,
o oxigênio que Ele te deu, a salvação que Ele te deu, a palavra que Ele te deu, os livramentos que Ele te deu, a graça que Ele te deu, como você tem vivido a sua vida. Nós vivemos como se Jesus nunca fosse voltar, nós vivemos como se Deus não existisse, mas eu tenho uma palavra para você: é noite de arrependimento e de conserto na presença do Senhor. Haverá um dia, não há como escapar desse dia, não há como fugir desse dia, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, a sua presença enche a terra, e a sua presença enche os céus. Não há como fugir. Aqui na terra tem juízes que se vendem, tem advogados que compram propostas, mas neste dia ninguém poderá fugir. O salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo ao céu, Senhor, tu lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá no meio dos mares, ainda lá a tua mão me encontrará. Não há como fugir de um Deus que vê tudo. Naquele dia serão julgados homens, mulheres, importantes e anônimos. Apocalipse 20, esse eu quero que você abra. Abra aí, Apocalipse 20. É o último livro da Bíblia, é fácil de achar. Verso de número 11. Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso de número 11. Diz assim, você achou aí? Dá um glória a Deus se você achou. E vi um grande trono branco. Por que que é grande? Porque quem está sentado nele é o Todo-Poderoso, o soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. Por que que é branco? Porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele não tem mancha e nem tem mácula. Ele é o Senhor, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Pastor, por que que a terra e o céu fugiram diante de Deus? Porque nesse dia não é o Deus Criador, não é o nosso advogado, não é o Salvador. Nesse dia é o Deus de justiça que vem para julgar. Nem a terra quis assistir, nem os céus querem ver isso. Verso 12, por favor, Marcão. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Está preparado para isso? Naquele dia, ladrões serão julgados, enganadores serão julgados. Naquele dia, pessoas que se vestiam de crente por fora, mas por dentro eram podres, serão julgados. Naquele dia, juízes corruptos serão julgados. Naquele dia, governantes ladrões serão julgados. Naquele dia, falsos pastores, gente que quer fazer o seu nome e não o reino de Deus, que abrem as suas igrejas por aí só para ganhar dinheiro do povo. Ladrões serão julgados nesse dia. Rachadores de igreja, mentirosos, serão julgados nesse dia. O justo juiz decretará uma sentença. Segue, após a morte, segue-se o juízo. Abriram-se os livros, não haverá contestação, ninguém poderá escapar. Todos terão que comparecer diante da luz que ilumina a todo o universo. Pastor, tem como escapar desse dia? Tem. Tem uma classe de pessoas que não vai participar desse dia. Eu quero exemplificar aqui. Flavão, vem cá. Irmã Raquel, vem cá, irmã Santíssima. Vem cá, irmã Socorro, por favor. Pega a tua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses. Eu quero que você abra. Procura aí na tua Bíblia.
1 Tessalonicenses 4. Como é que eu escapo, pastor, desse dia? 4, verso 13. Já prepara na tela aí. Pode ficar aqui de frente uns para os outros assim. Ó. Dois aqui, pode ficar aqui. Isso. Preste atenção, igreja, quero que você entenda bem. Eu vou trazer a palavra sobre isso da próxima vez que eu pregar. Que o ar já está faltando aqui. Mas eu quero que vocês pensem aqui. Aqui representam os mortos. 2 tipos de mortos existirão. Os que morreram sem Cristo e os que morreram com Cristo. Até aqui tudo bem, igreja? Morreu sem Cristo, morreu com Cristo. 2 espécies de vivos. Aqueles que andam com Cristo e aqueles que andam sem Cristo. Até aqui tudo bem? 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Falando dos que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Verso 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, chegaremos antes dos que dormem. Verso 16. Porque o Senhor mesmo, é aqui, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção. No dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Pastor, e quem morreu sem Cristo? Vai aguardar até o dia do juízo final. Esses que morreram em Cristo, já foram ressuscitados. O seu corpo é glorioso. Não há mais dor, não há mais luta, não há mais boleto para pagar, não há mais sogra para suportar, não há mais Covid, não há mais doença, não. Agora é paz, é alegria, a juventude não tem mais remédio para tomar. Eles foram ressuscitados em Cristo. Põe o 17, por favor. Primeiro ressuscita. Depois nós os vivos, os que viveram em Cristo, estão vivos no dia do arrebatamento. Os que ficarmos vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro nos ares, e assim estaremos para sempre. Eu achei que você ia se alegrar com isso. Para com o Senhor. Espera aí, vamos lá, devagar. Pastor, e os que viveram sem Cristo? Esses ficam na terra ainda, tenha calma. Primeiro, quem sobe? Os que morreram em Cristo, e aqueles que estão vivos, mas são de Cristo, no abrir e piscar de olhos, serão transformados. Aqui acontecerá o primeiro julgamento. Vou falar isso próximo domingo, se Deus quiser. O tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não tem condenação. No tribunal de Cristo só tem recompensa, galardão, prêmio. Mas o prêmio não é igual para todo mundo, porque tem gente que se santificou mais, orou mais, renunciou mais. Então os prêmios são diferentes. Pastor, e os outros? Os que morreram sem Cristo? Só ressuscitam no dia do juízo final. No dia do juízo final não tem advogado de defesa. No dia do juízo final não será mais possível se arrepender. No dia do juízo final, você tem uma vida para viver para Deus. Cuidado. Fica aí, porque lá no Instagram, no Facebook, alguém tira foto perto de piscina e diz, vivendo intensamente. Você só tem uma vida, aproveita ela. Entenda uma coisa, você vive todo dia, mas morte é só uma. Eu vou dizer de novo, porque eu estou trazendo a palavra, estou embasado na palavra, não quero perturbar, acusar ninguém. Quando Jesus olhou para o ladrão na cruz, e o ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse, vê se tem vaga no purgatório. Jesus não disse, reencarna e volta aperfeiçoado. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os que morreram em Cristo e os vivos que foram transformados recebem os seus prêmios, descem com Cristo à terra e vão reinar no que nós chamamos de milênio. Está em Apocalipse 20 também. Reinarão 1000
anos com o Senhor na face da terra. É a chance dos que ficaram vivos. Pastor, mas vão viver 1000 anos? Coloca aí, Isaías 65, 20. Fica aí, sai não. Isaías 65, 20. Isso aqui está falando do milênio, os 1000 anos de Cristo reinando na terra, com o seu povo, com aqueles que se santificaram, andaram com Ele. Olha o que diz no milênio: não haverá mais nela criança, que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos, será morrer jovem ainda. Isso aqui é figurativo de dizer, não haverá morte no milênio. Esses que estão vivos ainda terão 1000 anos governados por Cristo, com justiça, com retidão, com todo respeito a você que ama política. Vai votar e vai precisar passar pano para político, porque nenhum deles presta. Mas virá um rei aí, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reinará na terra, e o melhor, nós reinaremos com Ele. Quem reinará com Ele aí, dá um grito. 1000 anos reinando em justiça. Eu vou falar disso melhor na próxima vez, vou ter mais tempo. Depois dos 1000 anos, esses aqui vão ter que ser provados, irmão. Uai, viveram com Cristo na terra, um governo sem corrupção, sem maldade, ninguém morre, não tem luta. Aí Deus vai soltar Satanás por um curto período de tempo, para saber se esses que estavam vivos vão querer Cristo ou vão ficar com o inimigo. Depois disso, Satanás será preso, jogado no lago de fogo. Aqueles que se converterem nesse período aqui, fazem parte da comunidade dos santos. Mas aqueles que não se converterem, irão para o juízo final. Pode sentar, meus irmãos. Tem alguém que entendeu aqui? Tem alguém que entendeu aqui? A pergunta que eu te faço é: será que você não está desperdiçando sua vida, não? Será que você não está perdendo tempo maratonando série? Buscando coisas que não agradam a Deus? Irmão, está uma febre de crente agora, cheio de música profana. Você vai ver, o camarada é crente, está botando música profana no Instagram. Onde é que você está com a cabeça? Com todo respeito, eu vou dizer aqui como pastor dessa igreja: santifique-se, santifique-se. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se, conserta a tua vida, ainda dá tempo. Mas tem mais um dia que eu quero que você lembre. Primeiro dia para lembrar, o dia da sua morte. Segundo dia para lembrar, aqui nessa igreja de Covid, o Senhor promoveu uma irmã Elaine, internada num dia, no outro o Senhor a recolheu. Depois dela, enquanto eu pastor dessa igreja, meu coração chorou de saudade pelo meu amigo e irmão Jorge Maranhão, que ficava ali no fundo. Trabalhou 30 anos como motorista do pastor Vilarindo, da Batista Nacional. E chegou um dia e disse: pastor, eu vim aqui te ajudar também, eu quero te ajudar. E o Senhor o levou para a eternidade, porque aquele que anda com Cristo, alabacei. Pastor, teve irmão que me disse: crente não passa pelo juízo final? O senhor tem certeza? Por favor, João 5:24. Eu quero que você me dê muita glória nesse versículo aí. Evangelho de João 5:24. Olha o que Jesus disse: em verdade lhes digo, Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em, não, só você que sabe ler, não entra em, ele não entra em, mas passou da morte para a vida. É a sua chance, é a sua oportunidade. Não fazer parte desse julgamento. Mas se você não quiser, vai cantar lá, você vai enfrentar o juiz de toda a terra. A tua própria consciência te acusará. Não há como escapar, a não ser entregando a vida a Cristo. Primeiro dia para não se esquecer, o dia da morte. Segundo dia para não se esquecer, o dia do juízo. Mas há um terceiro dia que eu quero que você pense muito nele. Pastor, qual é o dia?
Eu termino aqui. Hebreus 3. Aliás, coloca 2 Coríntios 6, 2, por favor, antes. Esse é o único dia que eu vou falar agora, que pode te fazer escapar do juízo final. É esse dia que vai estar na tela. 2 Coríntios 6, verso 2. É o único dia. É o dia que você tem. Porque ele diz, está na tela: no tempo aceitável escutei você, é o Deus dizendo, e no dia da salvação eu te socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hebreus 3:7, Hebreus 3:7. Qual é o dia que eu quero que você pense que pode mudar a tua história para sempre? Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito, qual é o dia, igreja? Não, só quem sabe ler. Como diz o Espírito, qual é o dia? Qual é o dia? Qual é o dia que você tem para mudar a tua vida? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, verso 8, se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, verso 9. Onde os pais de vocês me tentaram, está falando do povo de Israel, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Espera aí, deixa na tela o 9. O que Deus está dizendo é: eles viram eu trabalhar, eles viram eu agir, mas eles me recusaram. Nenhum de nós pode dizer que nunca viu a ação de Deus. Se o sol se levantou hoje, é a ação de Deus. Se você está respirando hoje, é a ação de Deus. Se você está aqui hoje, é a ação de Deus. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração. Isso é Deus falando. E disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Será que Deus pode dizer isso de você? O coração deles sempre se afasta. O coração dela sempre se afasta de mim. E não conheceram os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Tenham cuidado, irmãos. Ô irmão, só essa vez, não vou fazer isso mais nunca. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha cuidado. Tem uns pregadores que falam assim, faz cara de profeta, não sei nem que cara é essa, mas faz essa cara aí e diz assim: tenha cuidado. Você tem cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Meu irmão, eu estou te pedindo aqui, eu estou implorando a você: não se afaste do Deus vivo. Não se afaste do Deus vivo. Não se afaste do Deus vivo. Entenda, eu não sei se você entendeu. Se você não entendeu nada, guarda essa frase que eu vou dizer. Guarda, quem gosta de publicar no Instagram, já registra aí, publica lá. Evangelho não é sobre vencer na vida. Evangelho é sobre vencer a morte. Eu vou repetir, eu senti que o download não desceu completo, o Wi-Fi falhou. Liga os dados móveis aí, por favor. Deixa eu repetir, evangelho não é sobre vencer na vida, é sobre vencer a morte. Eu quero muito que você vença na vida, que Deus te dê muito dinheiro, carros importados, casa boa, mas de tudo isso não faz você ter salvação da tua alma. Pastor, por que evangelho não é sobre vencer na vida? Porque tem muita gente que vence na vida sem Jesus. Tem ou não tem? Tem muita gente que fica milionário sem Jesus. Com trabalho, com disciplina. Talvez você vença na vida. Agora, vencer a morte. Vencer a morte, só tem um. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6, diz assim: porque o amor é mais forte do que a morte. Repete comigo: porque o amor é mais forte do que a morte. Mais uma vez: porque o amor é mais forte do que a morte. E o apóstolo João, doidinho como era, ele quis definir Deus. E quando João buscou definir Deus numa frase, ele disse: Deus é amor. Todo mundo que tinha entrado no ringue da morte, grandes e pequenos, ricos e pobres, gordos e magros, carecas e cabeludos, anônimos e famosos, a morte tinha vencido. Mas um dia o amor resolveu entrar no ringue da morte. O Cristo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando o amor entrou no ringue da morte, numa sexta-feira, no Monte Caveira, lá em Jerusalém, a morte deu um grito e disse: venci,
mais um que eu venci. E no sábado a morte dizia: eu venci o amor. Mas no domingo de manhã o amor ressuscitou. E a promessa dele é: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus te prospere muito, que Deus te dê dinheiro, mas muito mais, que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Se coloca de pé para parecer que está acabando, por favor. Qual é o dia que você tem para mudar de vida? Qual é o dia que você tem? E se hoje for o seu último dia? Qual é o dia que você pode mudar? Hoje. Entenda isso. A amizade com Deus não é para uma elite espiritual. A amizade com Deus não é para um grupo seleto. A porta da graça está aberta pelo sangue de Jesus. Falei hoje de manhã do pastor Florentino Novaes, pastor durante muitos anos da Igreja Batista Bethesda em Vitória da Conquista, na Bahia. Começou a pastorear nos anos 70, mas antes disso passou um tempo na pistolagem, porque quem é do Nordeste dos anos 70 sabe, pistoleiro lá é o que mais tinha, violento. Onde o Florentino chegava, se ele chegava num bar, o bar ficava vazio, o povo com medo dele. Se ele chegasse numa padaria, a padaria se esvaziava. Aqueles valentões da cidade, com ele não tinha conversa. Folgou, tiro na testa. Um dia, recebeu um dinheiro para matar um homem em Natal. Ele vai e se dirige a Natal, o homem não estava lá, tinha viajado. Ele queria voltar para casa rápido, não tinha mais ônibus na rodoviária. Passa um caminhão, ele disse: senhor vai para onde? Vou para Natal, dá um jeito aí, eu te ajudo na gasolina. E ele volta para Natal de caminhão. Perto das 11 da noite, o caminhoneiro começa a cochilar. Ele diz: não, deixa eu dirigir, descansa um pouco, eu dirijo. E a gente rompe na madrugada. Às 2 da manhã, dentro da boleia daquele caminhão, daquela Scania, seu Florentino, duro, cheio de homicídios nas costas, pistoleiro, ele ouve uma voz que dizia: eu dei a minha vida por você, e eu amo você. Ele para, freia o caminhão no meio da rodovia, pega a sua arma e diz: quem é? Desce do caminhão, procura em cima, achando que tinha alguém para matar. Volta e diz: eu devo ter sonhado. Caminha, 1 hora depois, ele ouve novamente uma voz: Florentino, eu dei a minha vida por você, e eu amo você. Ele fica perturbado, saca o revólver, dessa vez não desce, dirigindo o caminhão. Pela terceira vez, perto das 5 da manhã, ele ouve novamente a voz: Florentino, eu dei a minha vida por você, e eu amo você. Ele diz: quem é que está falando? E a voz disse: eu sou Jesus de Nazaré. Florentino freia o caminhão e começa a chorar, o motorista acorda. E ele vai dizendo que chegou para café da manhã, 7 da manhã, isso era 5, às 7 da manhã, Florentino está em lágrimas, pedindo perdão dos seus pecados. Ao meio-dia, na hora de almoçar, a Scania andando ainda, quando param, Florentino não consegue comer, chorando, pedindo perdão para Deus. Chega em sua cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, final da noite, chega em casa chorando, abraça a sua esposa, pede perdão para seus filhos. Os meninos ficam, todo mundo se estatelado. Ele nunca pedia desculpa na vida, e a mulher casada com ele há 40 anos nunca tinha visto ele chorar na vida. Ele vai para o seu quarto, recolhe o lugar onde ficavam as armas, vai para uma árvore do quintal, joga as armas e diz assim: mulher, eu quero ir para uma igreja. Ela não era crente, ele não deixava, e os crentes morriam de medo dele. Ele disse: não, não quero ir não, ninguém te aceita. Onde tu chega o povo foge. Mulher, bora para a igreja. Ela tentou resistir. A terceira vez ele disse assim: se tu não me levar para a igreja, tu vai ser o último homicídio que eu vou fazer na minha vida. Vai ela para a igreja. Quando seu Florentino chega, os diáconos da porta saem correndo. O banco que ele senta se esvazia, ninguém queria ficar perto. O culto vai passando, o pastor pregando, os irmãos indo embora com medo do seu Florentino. Quando o pastor encerra o culto, meia hora antes, morrendo de medo, o seu Florentino diz: ô pastor, eu quero virar crente, ora por mim. Pastor, tá bom meu filho,
Florentino lá atrás, ele, vou levantar a mão. Eu falei, não, não, pastor. Coloca a mão na minha cabeça. O pastor olhou para um lado, olhou para o outro. Não tinha mais diácono, morrendo de medo. Colocou a mão. E quando o pastor coloca a mão, imediatamente Florentino é batizado no Espírito Santo e começa a falar em novas línguas. O que eu estou dizendo para você é que não tem ninguém irrecuperável para Jesus de Nazaré. Florentino inaugurou a Igreja Batista Bethesda, Vitória da Conquista, na Bahia. Foi um campo grande. O Senhor o recolheu há 5, 7 anos atrás. Mas o Senhor recuperou alguém que parecia irrecuperável. Mas o dia que você pode mudar é hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto o louvor canta, eu quero que você acerte a sua relação com Deus. Não deixe de pensar no dia da sua morte, no dia do juízo, no dia que se chama hoje. Se consagre, se entregue, se renove, se lance diante do Senhor. Eu não estou aqui brincando, eu não vim aqui brincar, eu vim aqui entregar uma palavra profética. É noite de conserto, é noite de arrependimento. O que você tem feito com a tua vida?